Opa, boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Beleza. Gente, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora, né, ao primeiro. Beleza, gente, boa noite, boa noite. Opa, tá dando retorno aqui? Já foi. Pessoal, vamos dar início agora ao nosso primeiro Carreira Week, tá? O evento ele realizado, né, aqui por alguns especialistas. E antes de começar o evento, gente, queria só contar para vocês, né, contextualizar como que surgiu essa ideia, tá? Esse evento ele surgiu aí do encontro, né, de profissionais, né, profissionais que atuam em áreas distintas, em locais distintos aqui do país, e nos juntamos aqui para promover essa conversa aqui sobre carreira, sobre trajetória, sobre ferramentas e principalmente, né, para contribuir, né, colaborar aí com você que está querendo melhoria, está querendo buscando crescimento aí na sua carreira, tá? Gente, sem demora, o nosso primeiro palestrante de hoje, tá? Ele está aqui já na espera, deixa eu colocar ele aqui em tela. É o Dr. Rivaldo, né? Dr. Boa Rivaldo. noite, Boa noite, tudo bem, Rivaldo? Pessoal, tudo vou fazer a bem? apresentação do Rivaldo aqui rapidamente, tá, gente? O Rivaldo ele vai conversar com a gente sobre protagonismo, né, na carreira. O Rivaldo, ele é médico, né, de formação, formado aqui pela Universidade Federal do Amazonas. Ele tem mestrado em saúde da família, doutorado em medicina tropical, né, e algumas outras especializações aqui que, né, a gente passaria aqui a noite inteira aqui falando. Mas, além de toda essa atuação, é uma pessoa também que é mentor hoje em dia, né? Uma pessoa que é super inspiradora e vai começar, né, para o nosso evento aqui para brilhantar essa noite. Ivaldo, vou passar aqui para você, tá? Vou ficar aqui só nos bastidores, vendo aqui os comentários, vendo aqui a nossa a movimentação aqui na sala. E pessoal, antes de passar para o Rivaldo, eu queria pedir só um help aqui, né? Na verdade, assim, faça seu network agora, né? E antes até do Rivaldo aqui começar o assunto dele, compartilha, né, esse vídeo, né? Compartilha aí a imagem que você está assistindo, e com certeza isso conta pontos preciosos na carreira quando você faz uma boa indicação, quando você convida e mostra para as pessoas ao seu redor que você está se atualizando, tá bom? Rivaldo, tá contigo. Vou sair aqui da tela, vou deixar só com você. E qualquer coisa aqui eu volto para fazer algumas perguntas, tá bom? Obrigado, meu amigo. Gostaria de desejar a todos uma boa noite, né? A todos e a todas. Eu sou Rivaldo, como o Ulisses falou, sou médico pediatra, mestre em saúde da família pelo Centro Universitário Nova FAP e doutor em medicina tropical pela Fundação Oswaldo Cruz. Então, sejam todos bem-vindos ao ciclo de palestra da Carreira Wiki. E quanto amor e gratidão poder participar desse momento tão oportuno e dividir com vocês minha história de vida. Então, quem é o Rivaldo? Onde nasceu o Rivaldo? De onde veio o Rivaldo? O Rivaldo é um filho de trabalhadores rurais, nasceu em uma comunidade rural chamada Pedrinhas, do município de Valença do Piauí, nascido de parto vaginal, sob os cuidados de uma parteira, e essa cidade, Valença, fica a cerca de 210 quilômetros da capital Teresina, capital do Piauí. Então, como todo nordestino aguerrido, né, consegui extrair da terra seca esperanças de dias melhores. Então, logo nos primeiros anos de vida, tive contato com as primeiras letras e também as primeiras experiências no trabalho rural. Então, por volta dos 5 anos, eu já participava informalmente de escolas, tá? Tinha um primo que dava aula lá na comunidade, e eu, como um garoto muito interessado, uma criança, já despontava querendo conhecer, né? Eu tinha sede de conhecimento desde pequeno, entendeu? Eu já me destacava por sempre querer aprender algo a mais, algo que pudesse me diferenciar.
E naquele momento também, por meus pais serem agricultores, carentes, não ter muita expectativa, família grande de 7 membros, fora pai e mãe, total aí de 9, então precisava da ajuda da gente. E eu, quando pequenininho, como não podia com a enxada, ia mesmo para a roça, ainda que fosse para servir água aos trabalhadores. E voltando para casa, a gente fazia as nossas lições de casa. Claro que isso não atrapalhava as nossas lições. A gente ia para a roça no contraturno, ok? E aí a gente começou a nossa trajetória escolar. Meus pais se organizaram e colocaram a gente para estudar na cidade de Valença, uma vez que no interior não tinha escola regular. A gente foi para a capital, ou para a cidade de Valença, e lá iniciei o primário, na época era primário, ginásio e segundo grau. No primário, logo na primeira série, eu já me destaquei bem. Para ter ideia, de um total de 100 pontos, que era o máximo que a gente podia obter em um ano, eu consegui 97. Isso foi motivo de muito orgulho, tanto para minha professora, fui presenteado, para a escola e para a família e, quiçá, para mim, entendeu? Então, isso perdurou pelas várias outras séries que fui enfrentando, entendeu? No primário. E meus pais, como eu falei, devido à escassez de recursos, a gente vinha do interior, estudava de segunda a sexta, e na sexta-feira à tarde teria que migrar de volta. Por quê? Porque o sábado tinha que trabalhar para ajudá-lo no roçado. E assim a gente fez durante o primário, durante o ginásio e o iníciozinho do segundo grau. Então a gente dava essa contrapartida, até porque ele só não tinha como sustentar, a família era grande, no total 7 filhos, e todos estudando. Foi quando a gente teve uma experiência não muito exitosa, nem culpo tanto os meus pais e muito menos nós mesmos. Foi quando ele teve a ideia de montar uma pequena quitanda, né, no nosso linguajar aqui, o nosso regionalismo, que é um pequeno comércio familiar, mas a gente, devido a pouca experiência, ou até mesmo inexperiência, sem educação financeira, a gente terminou por falir, antes mesmo de decolar, né, o voo. Mas continuamos estudando, e no final de semana a gente retornava para a roça. As férias era tempo integral, ajudando eles no roçado. E aí concluí o primário, o ginásio, entendeu? Sempre um garoto muito dedicado aos estudos. Inclusive, o destaque era tanto que lá em casa o que não faltava era gente me procurando para me estar ensinando, entendeu? Colaborando com os amigos, aqueles que tinham mais dificuldade, eu ia lá e dividia com eles o conhecimento que tinha. Tá? Então, já ensaiando o nosso network, né? A nossa expertise, a nossa experiência, e aquela sede de querer aprender, mas ao mesmo tempo em querer dividir com os meus semelhantes. Terminando o meu ginásio, a gente, na cidade de Valença, não tinha o científico, só tinha cursos técnicos em pedagogia e curso técnico em ciências contábeis. Aí eu tive que optar, porque família grande, as únicas escolas que ofereciam científico, era a oportunidade de você se preparar melhor para o vestibular, seria nas escolas particulares, mas como meus pais eram carentes, pobre deles, não tinha como priorizar a mim em detrimento dos outros. E eu terminei por, né, fiquei um pouco chateado, porque nesse mesmo período, teve uma greve, o governador, uma greve que durou um ano, e eu já estava no ensino médio, cursando o curso de contabilidade. Lá mesmo eu também fui destaque, eu era o primeiro, segundo aluno, disputando com uma amiga, disciplina a disciplina. É tão tal que quando a greve iniciou, eu praticamente já estava concluindo. No terceiro trimestre, eu já tinha praticamente fechado todas as disciplinas com nota de passar. Mas aí terminei perdendo esse ano letivo. Meu pai ficou muito chateado, porque ele queria me ajudar,
Mas aí, ao mesmo tempo, ficava chato ele patrocinar o meu estudo na escola particular e os outros, entendeu? Porque eu seria tratado diferenciado em relação aos outros irmãos. Aí tudo bem, foi quando, devido a esse meu destaque, né, de ser estudioso, de ter facilidade em aprender, uma prima minha morando na cidade de Teresina me convidou para que eu pudesse ajudá-la a concluir os estudos. Na época ela fazia o EJA, casada, com criança, não tinha como frequentar as escolas ou a escola regular. E aí eu aceitei o desafio, eu fui para a capital, para mim foi um divisor de água, entendeu? Para mim foi traumático, porque eu fiquei longe da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, e assim, eu chorei muito, muitas vezes pensei em desistir, mas ao mesmo tempo eu já tinha aquela a ideia de que se eu desistisse, eu estaria desistindo do meu futuro, porque a cidade em si, ela não tinha muito o que expectar. Inclusive, um fato interessante, rememorando aí a minha infância, certa vez eu saí da casa, a casa que a gente tinha no interior, eu correndo, caí e machuquei o pé, entendeu? Foi muito doloroso, quase não levanto do chão, minha mãe veio me socorrer e quando eu consegui levantar mancando, e aí eu disse para ela, olha, eu vou ser médico. E ela disse, mas como você vai ser médico se você tem medo de sangue? Entendeu? Eu digo, não sei, mas eu vou ser. Então, já nascia uma semente foi plantada naquele exato momento. Retornando, aí eu vim para Teresina, chegando em Teresina, fiquei hospedado na casa da minha prima, eu iniciei a ensiná-la, tudo bem, ela conseguiu os êxitos dela, e surgiu a oportunidade de um emprego como auxiliar de mecânico. E aí perguntaram, até assim, em forma de desafio, se eu topava. Eu digo, olha, quem trabalhou na roça, eu acho que qualquer outro desafio, ele tira de letra. Eu digo, eu topo, auxiliar de mecânico. E é assim, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, eu acompanhava o mecânico, não me pergunte nada de mecânico, que eu não sei de nada, entendeu? Mas fiquei lá, ajudava. A única coisa que eu aprendi foi lavar carro, lavava os carros direitinho. E no intervalo de almoço, das 12 às 14 horas, eu aproveitava e aproveitei, na verdade, fiz o curso de datilografia, olha o tempo, né? E também fiz o curso de informática. Estava iniciando as primeiras escolas, aprendi MS-DOS e outras tantas, entendeu? E assim a gente foi construindo a nossa trajetória. A empresa pegou uma obra fora da capital e como eu não tinha como ir devido aos meus estudos, ainda bem que eles entenderam, eu terminei ficando. E eu sempre curioso por conhecimento e sede de conhecimento. Tinham as máquinas velhas, máquina de escrever lá no almoxarifado, era onde eu ficava mais, o almoxarifado do mecânico. E aí eu comecei a praticar, praticava mesmo, era o tempo todinho, o tempo de folga meu estava lá, entendeu? Batendo máquina. E aí foi quando o mecânico precisou de viajar, acompanhando o restante do pessoal de obra, e eu fiquei. E, mais uma vez, a sede de conhecimento, aí eu me passei para dentro literalmente para dentro do escritório. E aí fui pegando algumas atividades aqui e acolá e querendo aprender. Digo, não quero que me dê nada, só quero conhecimento. E assim foi, entendeu? Eu fiquei tão hábil que, graças a Deus, surgiu uma oportunidade e a primeira pessoa que foi convidada foi eu. Saí de auxiliar de mecânico, aí foi o primeiro para o segundo emprego, auxiliar administrativo. Pronto, aí lá me dediquei mais, já estava me vestindo melhor, entendeu? Já me sentia mais, vamos dizer assim, importante, né? E aí continuei estudando. Foi quando surgiu um concurso na Prefeitura de Teresina para auxiliar de serviços gerais, oferecendo 5 vagas, e eu peguei e fiz esse concurso. Não passei, mas fiquei classificado. Aí eu fui e fiquei classificado, graças a Deus. A empresa começou a ficar ruim das pernas e eu peguei e fui. Ela convidou a gente
literalmente denunciá-la no Ministério do Trabalho. Ela já estava 4 meses sem pagar a gente, não pagava nem sequer os vale-transporte. Aí tudo bem, a gente foi, seguiu o que eles pediram, e chegando no... Aí a gente saiu da empresa, logo em seguida fui contratado em outra empresa, agora como auxiliar de serviços, aliás, como office boy. Mas nesse outro emprego eu trabalhei pouco tempo, 2 meses, já fui contratado como, aliás, fui chamado na prefeitura. Aí, ótimo, agora eu fui como auxiliar de serviço. Vocês podem até pensar que eu estou regredindo. Não, para mim foi outro segundo divisor de água. Então, eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu trabalhava um turno, tinha mais tempo para me dedicar ao meu vestibular, foquei ainda mais. E lá nessa empresa que eu trabalhei 3 meses, o diretor, como o dinheiro não dava, ele me deu uma bolsa para me estudar no período noturno. E assim eu fiz, estudei, me dedicando, terminei meu ensino médio, e aí prestei vestibular para medicina, levei muitas cacetadas. Aí no segundo ano eu consegui passar para enfermagem. Como foi no segundo período, aí o que foi que eu fiz? Eu peguei e disse, não vou parar, vou continuar estudando. Continuei estudando. Quando fui para iniciar o curso de enfermagem, eu vou pegar apenas uma disciplina e vou focar. Continuei focando. Quando foi no final do ano eu passei, mas não para medicina, e sim para direito. Aí lá se vai outra confusão, entendeu? Desiste do sonho de medicina e faz direito, aí a família, uns orientava, siga a medicina, isso é o que você tem. Mas só que dentro de mim eu não estava realizado. E aí eu continuei. Agora, mais um, eu estudava, trabalhava, aliás, à tarde, estudava direito à noite e de manhã, acordava 4, 5 horas da manhã, focando em medicina. E dentro da prefeitura, eu fiz vários seletivos, fui promovido, até que eu cheguei na auditoria, onde só trabalhava com médico. Aí pronto, comecei a fazer network com eles, e aí esse sonho foi cada vez mais se alimentando. Graças a Deus, os médicos se uniram, patrocinaram, fui fazer vestibular em Manaus, a primeira vez não passei, da segunda vez passei. E aí, em passando, aí a minha dificuldade agora era como arcar com o curso, numa cidade tão cara, longe, que só ia de avião praticamente. Aí eu disse, olha, eu vou, nem que eu tenha que vender picolé, din-din ou coco. Eu não vou fazer o que é errado, mas para garantir o meu sonho, eu faço qualquer coisa. E assim eu fui, parti daqui para Manaus, passei uma temporada na casa de meus parentes, depois procurei a casa dos estudantes. Chegando lá, encontrei um segundo anjo, um grande amigo, um nordestino de coração, Edivaldo, mais carinhosamente chamado Poti, um norte rio-grandense. E também lá fiz grandes amizades. Hoje eu tenho o prazer de dividir, né, essa tela com meu grande amigo Ulisses, né, um amigo baiano também, 2 pessoas assim. Eu costumo dizer que amigos a gente não acha, a gente conquista. E conquistei a amizade deles e graças a Deus essa amizade até hoje perdura e espero em nome de Deus que seja eterna, entendeu? Aí como eu, mais uma vez, eu sempre fui dedicado, chegando em Manaus, eu comecei a fazer concurso. De 6 concursos, se eu não me engano, eu passei uns 4. Aí eu fui chamado para um, mas eu não pude assumir, porque era para trabalhar como vigia, e a diretora, até uma cearense, ela disse que não tinha como eu conciliar. Tudo bem. Logo em seguida, eu fui chamado no outro concurso para trabalhar agora como telefonista. Só que esse era um turno manhã, o horário em que mais eu concentrava minhas aulas. Novamente, apareceu um outro anjo, me encaminhar para o departamento pessoal, e lá uma conterrânea me ajudou e me colocou para me trabalhar no turno noturno. E assim foi. Demorei pouco tempo, fui chamado para um outro concurso. Aí nesse já, além de eu ganhar o dobro desse outro, eu tive mais facilidade de conciliar, porque eu poderia dar só plantão noturno, e os dias em que eu podia, eu podia pagar ou então repassar para os colegas. E assim a gente ficou, né, morando na casa de estudante, e continuando o nosso curso de medicina. Graças a Deus, como diz um grande amigo, Deus não dá vitória incompleta, e assim ele me honrou. Durante todo o meu curso, inclusive tive um estresse, ainda procurei urgência, alguns colegas na urgência mesmo disseram que o curso não era para mim,
Mas eu fui taxativo com eles. Bom, com ou sem pressão alta ou qualquer outra coisa, eu vou fazer esse curso, porque é o que eu quero na minha vida. E assim a gente continuou, Deus abençoando, concluí meu curso. Terminando o curso, passei para residência em anestesiologia. Foi um amor à primeira vista. Passei para pediatria, entendeu? Na UNB 2 vezes em terceiro lugar, mas eu queria retornar para o meu torrão, meu Piauí. E assim eu fiz. Retornei. Aqui eu iniciei o trabalho, já vim trabalhar mesmo direto na pediatria, que foi meu amor à primeira vista. E aí eu trabalhei em 2 cidades do Maranhão, em Teresina, mas também nunca me aquietei. Tá? Era fazendo curso, fiz curso de medicina do trabalho, fiz pós-graduação em medicina medicina comunitária e docência do ensino superior. Fiz residência, prestei concurso na prefeitura, fui chamado, prestei concurso no Instituto Federal, mas eu não pude assumir porque eu estava na residência. Terminada a residência, terminei num dia, no outro dia já fui chamado num outro concurso que eu fiz no Instituto Federal, fui para um campus do interior, mas já fui aprovado para o meu mestrado. E lá eu tive todo o apoio, graças a Deus, na pessoa do professor Nonato, no campus Pedro II, fui muito bem recepcionado e, assim, contribuiu muito na minha formação, como um amigo, um grande orientador e mentor também. Eu devo muito, muito, muito. Então, por onde eu passei, fico rastro, graças a Deus. E terminei o mestrado em um dia, no segundo dia já estava aprovado no doutorado. Também iniciei no campus Pedro II e logo em seguida fui transferido, removido aqui para Teresina. Atualmente eu continuo trabalhando aqui em Teresina, né, concluí o meu doutorado. Para mim foi um desafio e tanto, porque aproximadamente 1 ano e meio, no mês de agosto, perdi um irmão, meu ente querido, assim, um braço, para mim, quando ele faleceu, eu disse, foi um pedaço de mim, um pedaço da minha vida. Mas eu consegui energia, força, Deus me deu vigor e graças a Deus eu terminei meu doutorado. E, assim, continuam os desafios, tá? Eu acho que viver é isso, é um desafio, não é para qualquer um, certo? Eu iniciei também, ao longo dessa vida, ia prestando minha expertise, né? A trilha que eu percorri, fazendo mentoria com algumas pessoas. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, que a vida ela é muito curta para ser infeliz e medíocre. Quando as coisas não andam muito bem, você tem que reconhecer que precisa de melhores escolhas para tempos melhores. Isso é uma frase que eu peguei de um grande autor, que eu estou terminando de ler, um pastor, e eu achei muito interessante. Eu acho que me valendo também dos desafios que a gente tem pela frente, isso é que é bom, porque são desafios que nos colocam no inconformismo e nos distanciam da zona de conforto. Tá? Eu acho que, eu não me rememoro aqui qual foi o autor, mas ele disse o seguinte, permite até que a gente tenha uma derrota, ainda que seja temporária, mas nunca que a gente permaneça na zona de conforto. E me valendo das palavras do professor Karnal, professor Leandro Karnal, ele diz o seguinte, que nós temos que ser protagonista majoritário de nossa vida. Porque a gente não vai ser vitorioso em tudo, mas na maioria das vezes sim. Então a gente tem que ser vamos dizer assim, o capaz de lutar para que a gente consiga conquistar os nossos propósitos, os nossos objetivos. E aí, me valendo também das palavras de Madre Teresa de Calcutá, eu gosto muito que ela nos ensinou que quem não nasceu para servir não serve para viver. Então, eu trago essas palavras, esses ensinamentos para o meu dia a dia. Então, assim, essa parte da mentoria ela é muito acesa em mim. Eu tento levar as pessoas para que elas sejam desafiadas, tá? E tem fechando, eu gostaria de, entendeu? Ao longo da minha trajetória de vida, eu só tenho a agradecer muito,
entendeu? A razão da minha existência é motivo pelo qual levo esta vida marcada por crescimento e propósito. Eu agradeço muito ao meu Deus Pai justo, necessário e fiel, que tem me protegido sempre e me livrado de todos os males, principalmente da zona de conforto. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Tá? A minha história é uma história longa, mas eu fiz um resumo aqui. A todos e a todas, gostaria de que cuidassem-se bem e sempre, e que mantenham sempre seus corações cheios de Deus, porque essa sim é a razão da nossa existência. Eu não vejo motivo nenhum da gente permanecer nesse mundo sem que a gente seja útil e faça da nossa vida um propósito não somente para nós, mas um propósito que possa servir principalmente aqueles corações desalentados, aqueles menos favorecidos, carentes muitas vezes não de um prato de arroz com feijão, mas carente da nossa ajuda, do nosso conforto, do nosso amor, do nosso apego enquanto cristão. E é isso que a gente tenta fazer no nosso dia a dia, no nosso viver. Obrigado a todos, fica à disposição. Manda aí as perguntas. Quem não souber, fique tranquilo. Ô, Rivaldo, eu tenho já uma pergunta aqui. Dessa tua trajetória, Rivaldo, assim, teve até uma colega que postou aqui falando, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta dela. Ela mandou aqui assim, né? Você sempre foi estudioso. Eu queria que você comentasse um pouco dessa importância do estudo na carreira, né? Você acha que o estudo ele faz parte desse protagonismo? Como é que funciona? E nessa vida, né, maluca, nessa vida corrida que a gente tem, em conciliar, às vezes, assim, o trabalho, né, que é corrido, e o estudo. Eu queria que você pudesse abordar esse aspecto. Ulisses, eu considero o estudo como um vício bom, entendeu? Então, eu tenho até um afilhado, e ele está numa fase tão linda, que ele não me pede presente, outro presente a não ser um livro, entendeu? Então, ele é um consumista inveterado. Eu diria que seria uma droga boa. E eu acho o seguinte, o conhecimento, como bem disse o professor Karnal, ele é poder. Como disse também um outro autor, ele é poder, tá? Mas o conhecimento, ele é poder em potencial. Então, eu só consigo ser protagonista da minha vida se eu tiver conhecimento, esse conhecimento mínimo para que eu possa me conhecer. Eu me conhecendo, eu sabendo o que eu quero, para onde é que eu vou, fica muito mais fácil de eu fazer uma mentoria e de eu poder servir de espelho para outras pessoas. Porque o que acontece é que grande parte das pessoas sequer se entende, sequer se conhece, sequer sabe o que quer, sequer sabe o que veio a este mundo. E para isso, eu não tenho como ter uma bola mágica que venha e pare sobre mim, dizendo, não, você, entendeu? Você foi o escolhido, você vai ser isso e aquilo outro. Então, o livro, ele é capaz de propiciar isso para você. Ele abre horizontes, abre portas, tá? E hoje em dia é o seguinte, é simples. Se você não tem conhecimento, de duas uma, você tendo, fica mais fácil de você ser protagonista da sua história. Se você não tem, não se preocupe, o mercado de trabalho vai fazer isso por você, aí vem de qualquer jeito. Não, respondeu sim, e é bem assim que acontece, né? Às vezes podemos, né, ser esse protagonista, mas como você bem falou, se não é você, né, outra pessoa vai ser protagonista por você. E, Rivaldo, eu queria também, hoje à tarde eu fiz uma conversa ali preliminar, eu queria que você contasse alguma história da mentoria, né, que você realiza e os resultados que você obtém. E ali também já envolvendo um pouco das leituras que você tem feito de gestão. E assim, gente, só para, né, relembrar, né, quem está chegando agora, o Rivaldo ele é médico, né, de formação, várias formações na área de medicina, mas ele também tem estudado muito gestão, né, gestão, carreira. E conta pra gente, Rivaldo, uma história aí de alguma mentoria que você fez, estava contando os casos aí hoje à tarde. Então, um último caso interessante que eu posso citar, eu tenho um trabalho social aqui no Piauí, e aí lá a gente pôde colher bastante fruto, né? A gente faz mensalmente,
aliás, mensalmente, uma prova mesmo de português, uma prova bem feita, cobrando um nível quase que impensável, para estimular os nossos é, alunos, no caso, amigos que participam. É uma prova voluntária, é um trabalho voluntário, e aí tem um prêmio. Esse prêmio ele varia em termos de valores, mais ou menos, não vou dizer aqui. E aí, esses meninos eles são instigados a estudar o português. E uma coisa interessante nesse último ano agora, nos últimos meses, né, do ano passado, é que nós tivemos muitos frutos bons. Teve um aluno que logrou êxito na prova da OAB, uma das provas mais difíceis. Ele ainda nem tinha concluído, nem sequer tinha iniciado o estágio, mas ele foi lá e fez a diferença, entendeu? Um aluno muito dedicado, é uma pessoa assim ímpar, e a gente divide com eles, né, essa nossa expertise, orienta, tira dúvida, aprende juntos. E um outro também foi da contabilidade, também faltando aí ainda umas 15 disciplinas para conseguir concluir o curso, e já passou numa prova muito rigorosa. E um outro, um pai de família desempregado, também conseguiu esse, passou em terceiro lugar num concurso muito concorrido, inclusive ele está sendo chamado recentemente, nesses próximos dias. E eu, para, né, como diz o nosso povo aqui, a gente não só faz, mas a gente tem que mostrar também o exemplo. O exemplo ele ensina mais do que até mesmo uma boa palestra, né? E aí eu fiz o concurso também, passei em segundo lugar. Então, tenho vários exemplos. Um outro foi de um aluno, ele fez uma mentoria em torno de 3 dias para ele fazer um vestibular para medicina. E graças a Deus ele logrou êxito, e para mim foi uma benção, porque eu não ganhei só um amigo, ganhei uma família. Tá? Inclusive, hoje em dia, eu sou considerado membro da família. Tamanho é o respeito e o carinho. É isso aí. E, Rivaldo, eu queria que você comentasse a respeito de, na sua opinião, quais são as principais características de uma mentalidade vencedora, ao seu ver? Quais são esses principais pontos aí que a gente precisa ter para ser vencedor, né, na nossa trajetória profissional? Ulisses, a primeira como diz o professor Flávio Augusto, é o inconformismo. Você tem que estar sempre inconformado com a realidade que você vive. Por exemplo, eu vim de uma comunidade, zona rural, em Teresina. Eu morei numa comunidade muito carente, violenta, tá? Então, eu não queria passar o resto da minha vida naquele sofrimento, naquela desilusão, naquela peleja, tá? Quando a gente rememora os dias de agruras que a gente viveu na casa dos estudantes, isso a gente partilha em comum, tá? A gente tinha sonhos em conjunto lá, e a gente pôde vivenciar, lutar por dias melhores. Eu lembro que muitas vezes eu, você, o nosso amigo em comum, baiano, carinhosamente, a gente se reunia e partilhava. Lá a gente estava distante da nossa família, mas ao mesmo tempo nós construímos uma grande família. E para a gente conseguir vencer esses nossos desafios e conquistar os nossos propósitos e sonhos, já que eu considero que sonhos, na verdade, não são nossos, são projetos que Deus tem para nossas vidas, a gente precisa também de ter essa rede de apoio. E que coisa interessante, a gente construiu essa rede de apoio. Imagine, eu na casa do estudante sem a sua ajuda, sem o apoio do baiano, sem o apoio do puti, entendeu? Você acha que seria fácil da gente? A gente sairia vencedor, porque Deus é mais do que qualquer coisa, mas as dificuldades seriam bem maiores. Então, em primeiro lugar, o conformismo com a situação que você vive, a dedicação, a persistência, né? O estudo. Você tem que ter estudo, até para você facilitar a sua trajetória e construir essa rede, né? Essa rede, fazer network também, né? Buscar essa expertise com quem fez e deu certo. Aí você, como uma pessoa inteligente, apenas modela. Ora, se fulano fez algo e deu certo, então eu vou modelar para a minha realidade, para que eu possa conquistar. Esses são desafios, entendeu? Desafios maiores, quando, inclusive, a gente estava falando ainda há pouco, no livro Gestão da Manhã, a gente vê muito isso, né? Quando a gente para analisar, hoje as 6 maiores empresas do mundo, elas não têm 20 anos de existência. Mas por quê? Porque elas tiveram sede de
em conformismo, elas estão sempre inovando, estão sempre buscando se aperfeiçoar, estão sempre buscando algo que possa atender à necessidade da comunidade. Por isso que hoje em dia, quando a gente vai contratar, aliás, o bom líder, ele tem que ser mais do que aquele que está orientando, mas ele é alguém, uma pessoa que está ali, tá, para contribuir, assessorar e levar aquele grupo de pessoas, porque hoje o capital mais importante da empresa, anteriormente, se considerava apenas o consumidor, né, o usuário. Hoje em dia, não. É tanto o usuário quanto o colaborador. Porque se você não tem um colaborador feliz, entendeu, com o que faz, se ele não tem liberdade para externar a sua expertise, para colocar em prática as suas ideias, ou pelo menos externar, aí você bloqueia literalmente. Você tem um funcionário apenas para replicar, um colaborador. Isso é bem interessante. É isso aí. Pessoal, queria antes de fazer mais uma pergunta aqui, avisá-los que daqui a pouco vai ser enviado no chat aí do YouTube o link de presença, tá? Para ser enviado aí os certificados de vocês. E aí eu queria fazer outra pergunta. Antes de fazer a pergunta, né? Queria até complementar aí o que o Rivaldo comentou, falando desse network, né? Acho que de dezembro para cá, Rivaldo, muitas pessoas, né, muitos alunos, contatos perguntam, olha, fala sobre network, fala, né, eu acho difícil. E às vezes o network é isso, né? É você apoiar uma pessoa, é você ajudar, é você estar próximo. Vejam, né? A gente se conheceu, sei lá, 15 anos atrás, Estou você aqui, estava aqui Luiz. e, e estamos aqui, né? Agora, uma outra situação que Acho que acontece, só a gente, é assim, internet pronto. Opa, Rivaldo, tá escutando? Pronto, Acho que voltou. voltou, né? Pronto. Uhum. Uma outra situação que acontece, gente, é assim, ó, você está aqui assistindo essa live. E aí, quantas pessoas do teu meio, né, recrutadores, colegas de trabalho, o teu gestor, que você pode, por exemplo, postar, comentar, né, compartilhar com essa pessoa, para que ela tenha acesso também à informação, a conteúdo, ou até mesmo, né, postar em redes sociais para demonstrar que você está assistindo, tudo isso faz parte dessa construção, né, desse network também. Agora, essa época de final de ano é ótimo, porque naturalmente a gente já manda mensagem para um monte de gente. E eu queria até dar um depoimento, Rivaldo, falando ainda desse network. Agora no final do ano, né, somente, né, mandando assim mensagens, né, personalizadas realmente ali, demonstrando atenção, interesse pela pessoa, já me geraram assim vários negócios, né, assim para esse ano de 2023. Tem uma pergunta que chegou aqui, e aí como você, né, já trabalha com essa questão da mentoria, Rivaldo, quais os tipos de metas que eu posso definir para ser protagonista na minha carreira? Quais são as metas aí que a gente faz para ter esse protagonismo? Em primeiro lugar, é definir o seu objeto, né? O que é que eu quero, tá? Então, tem um livro, 2 livros que eu recomendo, eles são muito bons, que você o leia e ajude a definir o seu objeto, tá? Um deles é o essencialismo, tá? Às vezes ele orienta a gente na construção do nosso objetivo, tá? Porque às vezes ele cita um caso bem interessante, em que você canaliza a sua energia, o seu esforço para vários objetivos, quando na verdade você poderia pegar toda essa energia e canalizar para um especificamente. Então, o que eu quero, tá? Então, quando eu defino esse meu objetivo, aí eu vou traçar metas, entendeu? Quais são essas metas? Então, qual o caminho que eu vou percorrer para conseguir o que eu quero? Por exemplo, eu vou citar aqui o caso dos meus alunos, o aluno que eu fiz para ele prestar o vestibular para medicina, no caso. Tá? Então, para ele, a gente foi orientar a forma como ele estuda, né, qual o melhor horário, como ele se alimentar, como ele se aproveitar o seu estudo, como ele se alimentar bem, como ele dormir, a quantidade de horas mínimas que ele tem que dormir, o que ele usar no dia da prova, como ele se portar, como ele
começar a responder a prova, por onde, como, entendeu? Porque a prova ela vem com vários tipos de questões e em vários níveis de dificuldade. Então, se você começa a responder, por exemplo, a prova com a questão mais difícil, estruturalmente você já começa no prejuízo, porque você vai perder muito tempo com a questão difícil, às vezes não consegue responder, e ele termina o quê? O, Perdendo que emocionalmente ele já fica desestruturado para responder as outras questões. Aí muitas vezes ele vai para uma questão mais fácil, termina até errando, porque ele não se sente seguro. Então, se ele fizer o processo contrário, fizer aquelas questões mais acessíveis, que ele tem segurança de fazer, automaticamente ele vai ganhando confiança e vai melhorando seu desempenho ao longo do processo. E assim você pode modelar para qualquer outra coisa da sua vida. Se é o seu emprego, eu faço muito com os alunos da medicina no internato. A gente, por exemplo, eles têm muita dificuldade nos cálculos de droga, hidratação, então a gente faz na prática mesmo. Chama eles, ficam todos ali em ciclo, a gente escolhe um caso e a gente vai fazendo mão a mão, entendeu? Explicando detalhe por detalhe, o caminho a ser percorrido. É tão tal que esses alunos, eles ganham uma maturidade muito grande, um grau de confiança, uma expertise, e aí eles mesmos já começam a replicar esse conhecimento, tá? Então, seria mais ou menos isso. Claro que vai depender do seu, como é que diz, seu objeto, tá? O que você vai fazer na sua vida, tá? Então, existe mil e uma forma de você trabalhar, mas é mais ou menos isso, tá? Você modelar, pega um caso e modela, por exemplo. Se você, no caso aí desses meninos, a gente tem o caminho a percorrer. Então, para mim, definir o meu objeto de, sei lá, de trabalho, ou o que eu quero trabalhar, o que é que eu tenho que fazer? Conhecê-lo. Para isso, eu tenho que estudar, ler, entendeu? Quais são os passos que eu tenho que percorrer, ok? Não sei se eu fui bem claro, mas tentei aclarar aí o que a gente tem. Eu só fiquei com a dúvida. Você comentou que são 2 livros, Rivaldo. O primeiro foi o Essencialismo, até coloquei aqui a referência. E o outro é a única coisa, viu? A única coisa, o livro, né? Tá, a única coisa. Só pegar aqui. Tem como pesquisar o nome do autor, que eu não lembro aqui. Não, pode deixar que eu coloco aqui. Eu pesquiso, daqui a pouco eu deixo aqui em tela. E, Rivaldo, eu queria que se você saber a tua opinião também a respeito aí desse ano, né, de 2023, que oportunidade você vê, né, para as pessoas, o que é que você pode deixar aí de conselho? Se é que você pode aconselhar, né, se permita aconselhar. Não, falhou. Eu queria que você repetisse aí, porque travou aqui, viu? Perfeito. Na verdade, Rivaldo, eu queria só... O nome do autor, viu, Liz? Só te dizendo, é um nome em inglês, é Gary Kelly. Gary Kelly, acho que é isso, a pronúncia. Tá, ok. A única coisa, e Jay, Papazan. Muito bom, esses 2 livros, eles dão, assim, uma luz, tá? Pra gente, e orienta bem mesmo, viu? Perfeito. Rivaldo, eu queria, a gente está chegando aqui ao final, eu queria saber a tua opinião, qual é a tua perspectiva, ou o que é que você vê de perspectivas aí de oportunidades para quem está iniciando a carreira, ou para quem está naquele momento assim de transição, naquele momento de estar insatisfeito no trabalho, o que é que você vê de oportunidades aí no mercado para esse ano aí de 2023? Liz, você repete aí, é porque travou aqui. Tá cortando, né? Vamos lá, deixa eu ver se vai agora. Eu queria saber a tua opinião das oportunidades de 2023, as oportunidades e desafios que você enxerga aí nesse novo ano aí, para quem está começando a carreira, para quem está em transição. Deu copiou agora? Sim, sim, agora deu para tranquilo. Eu acho não. As oportunidades, elas sempre estarão à disposição de quem estiver preparado, tá? E eu acho que um evento que nem esse, um ciclo de palestra que enriquece muito, já é um diferencial. Por exemplo, se você daqui a pouco vocês vão trabalhar esses temas mais específicos, se você vai prestar um processo seletivo,
entendeu? Uma entrevista. E, de repente, você chega lá com um currículo, eu participei desse ciclo de palestra, né? Falando sobre carreira, como currículo e tal. Então, isso é muito enriquecedor. Isso é um diferencial entre entre os outros candidatos, porque você vai receber muitas orientações específicas e isso vai te colocar muito à frente em relação aos outros candidatos, tá? E outro conselho que eu daria seria a preparação, estudo mesmo. Você está buscando a experiência de outras pessoas que fizeram, tá? E buscando conhecimento através de curso, livros, podcasts. Hoje em dia o que não falta é curso. Muitos cursos disponíveis na internet aí gratuitamente, tá? Você pode até estar tomando banho e assistindo uma aula, pode estar no trânsito assistindo um podcast e sem despender muito recurso, tá? Porque a internet ela trouxe essa novidade, entendeu? Essa benesse, na verdade. Então, a gente tem que saber aproveitar, não se utilizar a internet apenas para as redes sociais. Não é que seja proibido, mas vamos usufruir de tal sorte que nos dê mais oportunidade. Então, essa comunhão, eu diria assim, né? Comunhão do conhecimento. Se eu tivesse isso tudo lá na minha época em que eu iniciei meus estudos, com certeza o meu percurso, o espaço de tempo que eu iria percorrer talvez fosse bem menor, mais curto, porque eu teria à minha disposição um conhecimento sedimentado, aliás, um conhecimento atualizado pelos melhores e mais preparados do Brasil. Hoje você abre um vídeo aí no YouTube, você consegue assistir uma palestra completa do professor Leandro Carnal, você consegue assistir uma palestra do Jeff Bezos, consegue assistir qualquer aula. Praticamente hoje está disponível gratuitamente. Então, o que falta mesmo é dedicação. Tá? E isso sim, quando você efetivamente assumir o protagonismo da sua vida, tá? Não se der por vencido e nem conformado em permanecer na zona de conforto, aí sim, você está no caminho certo. E com certeza terá muito mais chance, porque você está colocando as chances a seu favor. Então, quando você coloca as chances a seu favor, tudo conspira para que dê certo. Eu digo isso, Ulisses, é experiência própria. Eu, graças a Deus, não, modéstia à parte, eu não me falta proposta de emprego, eu recuso, tá? Até porque eu não tenho como ocupar 10, 20 espaços ao mesmo tempo. Mas isso por quê? Devido ao preparo. Uma pessoa que tem mestrado, tem doutorado, especializado nisso, naquilo outro, tem sede de conhecimento, não tem como, tá? Você para ver minhas redes sociais, eu sempre tentando ajudar um aqui, outro acolá. Então, assim, oportunidade não falta, graças a Deus, tá bom? E isso é o que a gente deseja a todos, tá? Seja protagonista da sua vida. Rivaldo, eu só tenho assim a te agradecer, tá? Tenho aqui a agradecer aí por aceitar, né, o convite, né, a participar aqui desse evento. Aqui várias pessoas aqui, né, parabenizando aí você pela história, parabenizando aí pelo evento. O Cauã até coloca assim, na belíssima trajetória, né, meu amigo, meu afilhado, que incentiva as outras pessoas a realizarem seus sonhos. Rivaldo, eu só tenho a te agradecer. Peço, né, que você pode ficar por aqui, né, ainda aqui no nosso estúdio, que eu vou convidar agora o professor Clemilson, tá? Eu queria só fazer 2 agradecimentos rapidão, pode ser? Pode, claro, fica à vontade. Tá, eu gostaria de agradecer, né, aos meus amigos e colegas de trabalho, o Instituto Federal do Piauí, que não mediu esforço para estar divulgando o nosso trabalho. Os outros hospitais que eu trabalho, o Hospital da Criança, que abriu as portas para que a gente pudesse publicar o nosso evento. O outro hospital que eu trabalho, também aqui na cidade vizinha de Timon. E aos amigos que fizeram um trabalho de formiguinha, tá? Publicando e torcendo para que a gente desse o nosso melhor nas condições que a gente tinha, enquanto não tinha condições melhores, para fazer melhor ainda, pegando o gancho aí da palavra do professor Cortella.
E agradecer a você, Ulisses, né? Belíssimo evento, espero e já me convido a participar de outros tantos, viu? E fica aqui, eu quero ouvir a sua palestra, viu? Obrigadão, amigo, e que Deus nos ilumine e abençoe, que esse seja o primeiro de tantos outros. Eu que agradeço, Rivaldo. Olha, é muito bom aí, tá, as suas palavras, é muito bom estar falando contigo. E é isso aí, tá? Pessoal, mais uma vez dando aqui o aviso, tá? Assim, vocês podem ficar à vontade aqui no chat, né, para fazerem perguntas. O Rivaldo vai ficar por aqui com a gente ainda. Tem uma lista que foi mandada, um link, né, com a presença, então peço que vocês cadastrem lá, né, o link na presença de vocês para que a gente depois envie, né, um certificado. Beleza? Eu vou fechar aqui a tela rapidinho, gente, e daqui a 30 segundos a gente já entra novamente aqui com o professor Clemilson, tá? Opa, pessoal! Olá, mais uma vez eu por aqui. Bom, quem está chegando aqui agora, bem-vindo aqui, né? E parabéns aqui por vocês estarem aqui assistindo o Carreira Week. Acabamos de assistir, né, a conversa, a palestra aqui com o Dr. Rivaldo. E agora eu vou convidar o Clemilson. Deixa eu ver, adicionar o Clemilson aqui. Ó, já está na área aí, Clemilson. Depois você liga seu microfone aí, tá, Clemilson? Bom, gente, Clemilson Souza, ele é professor, tá, gente? Professor, gestor. O Clemilson, ele é especialista em gestão de pessoas. Também é especializado aí em avaliação de perfis, né, comportamentais. Clemilson trabalhou, gente, assim, tem uma história, né? A gente fez alguns eventos aqui em Manaus na área de RH, né? Fizemos um evento que foi muito bom, presencial, o RH 360. E hoje o Clemilson, ele mora, né? Tá trabalhando, morando lá em Curitiba, no Paraná. Clemilson, teu tema, né, é falar sobre as soft skills, né? Então, vou passar a palavra aqui para você. Daqui a pouco pode compartilhar aqui a tela, eu posso, ou você vai passando, eu vou passando para a gente... Para o nosso dia a dia profissional. Eu sou da área, falando um pouquinho sobre a minha formação, então eu sou formado em administração, escolhi aí a ênfase, na época a gente escolhia a ênfase em, tinha marketing, tinha a produção, eu escolhi a área de RH na época. Depois dessa formação, dessa minha graduação com ênfase em recursos humanos, eu fiz um MBA em gestão de pessoas, sempre me identifiquei com a área de RH, sempre me identifiquei trabalhando com desenvolvimento humano. E aí, nisso, quando comecei a trabalhar, houve uma mudança na minha carreira, que eu comecei já a atuar mais dando aula. Então, comecei como instrutor de cursos em uma instituição de cursos profissionalizantes. Comecei ali em 2011 e fui mudando ali a minha carreira, fui fazendo a minha carreira toda nessa área de educação. E aí acabei interrompendo por um tempo a minha atuação na área mais comercial, administrativa ali, no qual eu trabalhava. E nisso aí passei aí 10 anos atuando, continuo atuando na área de educação. Trabalhei aí uns 2 anos aí, particularmente, a gente trabalhou junto com o Ulisses aí em uma instituição, onde desenvolvimos eventos de RH que era bem interessante na época. E esse ano me mudei para cá, para Curitiba, recebi uma proposta aí, fiquei sondando o mercado aqui paranaense, recebi uma proposta para trabalhar na área de treinamento de uma empresa e, consequentemente, quase 2 meses depois, eu entrei também em uma instituição daqui, que é o Senac do Paraná, e trabalho atualmente como instrutor também. Então, tenho 2 atuações hoje no mercado.
E esse assunto ele é muito importante para mim, porque isso me ajuda a como me destacar no meu ambiente de trabalho, como aumentar a minha empregabilidade, porque as soft skills hoje elas têm uma relevância muito grande para qualquer profissional, e a gente precisa desenvolver e aprimorar as soft skills que nós já temos. Então, cada um de nós temos essas habilidades, mas elas precisam ser desenvolvidas constantemente. Vai passando aí, Ulisses, aí que eu vou conduzindo aqui para o pessoal ir acompanhar. Então, as soft skills, elas são essas habilidades comportamentais, elas relacionam-se à maneira como você lida consigo mesmo, com as suas habilidades aí, que elas são, de certa forma, subjetivas. Então, e muitas vezes dentro ali, para avaliar essa competência no candidato, e até no profissional mesmo em si, ela acaba sendo difícil de mensurar. Mas, no entanto, todos nós temos essas habilidades, só que ela precisa desenvolver. Então, mais para frente eu vou estar falando isso para vocês. Pode ir avançando aí, Ulisses, por favor. Existe não só as soft skills, como as hard skills. Então, são termos que foram desenvolvidos, criados para deixar um pouco mais, como eu costumo falar, mais bonito. A gente costuma americanizar tudo aqui no Brasil por alguns termos. Então, tem o coffee break, tem o benchmark, tem o downsize, então tem o meet, né? Toda a gente vai ali usando termos para americanizar. E a hard skills e soft skills é a mesma coisa. Então, elas são termos aí que hoje, quando eu quero falar de competências técnicas, eu estou falando das hard skills, competências comportamentais, estou falando de soft skills. Então, são termos que são utilizados hoje no mercado e que elas apresentam ali, elas vão sinalizar características específicas de um profissional. E nós desenvolvemos com o tempo, com experiências de trabalho, com estudos, com participação como essas, que são tudo isso que a gente está falando, que foi comentado na primeira palestra com vocês, são informações que vai ajudar no desenvolvimento das suas hard skills ali, todo o conhecimento de estudos, de cursos que você faz, e principalmente sua experiência de trabalho ajuda nesse desenvolvimento. Então, existem as hard skills. Então, as hard skills, elas envolvem as competências técnicas. Se você faz um curso ali de Excel, se você faz qualquer curso que envolva você desenvolver atividades, ações de cunho mais ali técnico, que você tem que ali operar algo, isso são as hard skills. No entanto, hoje eu preciso desenvolver habilidades comportamentais, que são as soft skills. Pode avançar aí, Ulisses, por favor? E hoje, assim, a importância das soft skills, para a gente entender um pouquinho como elas estão voltadas para essas nossas habilidades comportamentais, eu preciso entender um pouquinho como que eu funciono. Eu preciso fazer o famoso exercício de autoconhecimento. Ou seja, como que eu vou lidar com o outro, como que eu vou interagir com o outro, eu tenho que entender um pouquinho mais do meu perfil. Por isso que hoje também está bastante em alta, você participar de teste de perfil comportamental. Eu também, além dessa especialização, esse MBA em gestão de pessoas, eu fiz uma formação de analista comportamental, então isso veio exatamente essa formação para agregar ainda mais minha atuação no mercado, então porque o quanto isso tem sido relevante e importante hoje pro mercado. Então, aí, nesse slide, eu falo aí um pouquinho dessa parte onde vocês têm que entender um pouquinho mais das suas emoções e, principalmente, como que você lida no ambiente. Então, como que você lida com as suas próprias emoções. Então, quanto mais eu lido com essas minhas emoções de maneira positiva, eu consigo ali estar desenvolvendo ainda mais e fortalecendo minhas soft skills. E são competências, como eu falei bem no início, são subjetivas, então elas estão relacionadas à sua personalidade e a outros fatores emocionais que você foi construindo ao longo da sua vida.
como eu já falei, são difíceis de ser mensuradas, mas elas podem, como a gente vocês estão participando hoje desse evento, elas podem ser ensinadas, olha, é importante, elas podem ser ensinadas, elas podem ser treinadas e desenvolvidas. Lógico que isso é um processo demorado, o amadurecimento, o crescimento nessas soft skills, ela será gradativa. Então, é um pouco aí de contexto aí sobre a importância das soft skills. Pode ir avançando aí, por favor, Ulisses? Ok. Existe esse aqui é um ponto importante, o que os recrutadores, o que os profissionais da área, da minha área, costumam ali dar importância às soft skills. Então, como contratar pessoas, por que é tão vantajoso contratar pessoas que tenham soft skills desenvolvidas? Então, normalmente em testes comportamentais, em próprias avaliações ali durante uma dinâmica de grupo, se identifica alguns traços ali de habilidades de um candidato ou outro. Então, se ele tem uma habilidade de comunicação, se ele tem habilidade de liderança, se ele demonstra ali empatia, se ele sabe trabalhar em equipe, se ele demonstra ali a criatividade, se ele sabe ali em um case que é passado para ele tomar decisões assertivas para resolver problemas. Então, são alguns exemplos que eu já estou levantando aqui para vocês sobre soft skills. Então, coloquei aí um contexto de quando eu estou querendo avaliar habilidade de comunicação e trabalho em equipe, e quando isso é focado para o trabalho em equipe, ali dentro do contexto de empresa, eu tenho que saber que eu preciso construir um bom relacionamento com os meus colegas. Então, eu preciso saber também me comunicar melhor. Então, as soft skills, elas estão presentes ali no nosso dia a dia. E aí, às vezes eu pergunto, não, eu não tenho ainda as soft skills. Não, você tem. E elas são desenvolvidas ali conforme você vai ali convivendo com outras pessoas. As soft skills, elas não são desenvolvidas de uma hora para outra, é gradativamente. E tudo isso, toda essa bagagem que nós construímos na nossa carreira, eu tenho hoje, não parece, né? Eu parece para vocês aí um jovem aí de 20 anos, mas eu já passei dos 30. E eu já tenho uma bagagem mais, por exemplo, quando fala da soft skill de liderança, eu não posso dizer que eu sou hoje um líder completo, porque a liderança é uma competência que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Sempre surgem desafios que você vai se deparar, que vai exigir de você ali ter uma nova abordagem, de você se relacionar com uma equipe, vai ter sempre esses desafios. Então, talvez você tenha que mudar em alguns momentos seu modelo de gestão, de liderança. Então, a liderança, por exemplo, que é uma soft skills, a gente vai desenvolvendo para a nossa vida como um todo. Então, não vou chegar hoje e dizer, eu sou um líder completo, eu sou o melhor líder que aquela equipe precisa, que ela tem, porque a gente vai sempre aprendendo um com o outro, e nós, eu, Ulisses, vocês, nós somos diferentes, nós temos personalidades diferentes, a gente precisa saber lidar também com isso e ir desenvolvendo. Pode voltar lá para os slides lá? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes de você avançar. Não sei se é o momento aqui ainda. Se você quiser deixar para responder depois, pode falar, tá? Como você é uma pessoa que é recrutadora também, acho que tem muita gente aqui que está assistindo e fica com essa curiosidade, assim, né? Como é que os recrutadores estão avaliando essas habilidades comportamentais do candidato? É através de testes? É através de dinâmicas? É no currículo? Como é que está sendo avaliado hoje em dia? Uma excelente pergunta, Ulisses. Hoje, qual que é a prática? Eu não sei se vocês aí estão, pessoal que está acompanhando, depois vai colocando lá no chat lá, a experiência que quem tem LinkedIn, por exemplo, hoje quando você faz o cadastro ou uma vaga que você vai participar, normalmente eles te direcionam por uma plataforma, não vou citar aqui nomes de plataformas, e nessa plataforma ali tem um breve teste ali de perfil comportamental. Então, ali já é uma abordagem, já é um início ali de tentar identificar, conhecer um pouquinho do seu perfil. E só um exemplo disso. Então, hoje, as grandes empresas têm utilizado muito essas plataformas de recrutamento,
onde já consigo ali ter um mapeamento das competências daquele candidato. Inclusive, ontem eu estava no LinkedIn e aí eu encontrei uma vaga, vi uma vaga interessante, me candidatei para essa vaga. Então, apesar de estar trabalhando, eu fico ali buscando, né, sondando no mercado outras oportunidades também, lógico, e também vendo como que está, né, meu nível de empregabilidade no mercado. E aí, quando eu entrei para fazer o cadastro dessa vaga, ela me direcionou para uma plataforma, e essa plataforma, olha que engraçado, ela me jogou para a plataforma que eu conheço, que eu fiz a minha formação de analista comportamental. Ou seja, ela me jogou lá para me fazer o teste de todo o meu perfil comportamental. Inclusive, eu acabei não fazendo ontem, que já estava tarde. E então hoje é uma prática. Além disso, que a gente consegue ter uma ideia do seu perfil ali e se está aderente, é importante isso, se está aderente ao perfil da vaga em que estamos buscando. Não existe o candidato ali perfeito, normalmente tem ali alguns gaps ali durante a contratação, mas a gente encontra o candidato mais coerente que tem ali próximo do perfil que a gente busca no mercado. Então, se dentro de uma avaliação que eu passei, dentro de um teste que eu passei, se aquele candidato ali, ele reúne ali o que é necessário para ele exercer aquela função, então ele já está dentro ali das próximas etapas. Uma outra maneira, quando você vai para etapas, eu acredito que eu vi aí uma informação, são as próprias dinâmicas de grupo. Então, é bem comum. As dinâmicas de grupo hoje, principalmente para cargos de gestão, elas são muito em alta. Por quê? Ali nas dinâmicas, a gente vai avaliar ali alguns traços de perfil daqueles candidatos, principalmente habilidades que eles demonstram. Então, a gente tem que ter um olhar bem criterioso ali, porque tem pessoas que já estão também bem experientes em participar de dinâmicas de grupo, já tem uma ideia do que é avaliado, mas dependendo da vaga, existe ali alguns parâmetros que o avaliador ali, ele quer tirar ali através daquele case que é passado, através de uma dinâmica em si. Eu já participei de muitas dinâmicas de grupo, então, às vezes você está ali concorrendo a uma vaga, você quer se destacar dos demais, então sempre tem ali um equilíbrio sobre isso. Mas ali também a gente consegue avaliar algumas habilidades do candidato através das dinâmicas de grupo, entre outras ferramentas que podem ser utilizadas. Então, hoje, até nas perguntas, né, existem perguntas estratégicas quando quer identificar por exemplo, se o candidato tem alguma habilidade sobre resolução de problemas. Então, aí a gente pode fazer perguntas direcionadas para o candidato no sentido, lá na última empresa que você trabalhou, destaque aí soluções ou tomadas de decisões que você teve que tomar, que agir diante de uma problemática como essa. Então, a gente está ali já identificando como que aquele candidato reagiu, ou se for um caso hipotético, como que ele reagiria para resolver aquela problemática. Então, hoje, até as perguntas, elas são mais de forma estratégica, porque a gente quer tentar buscar o máximo daquele candidato ali, se ele está aderente ao perfil da vaga. E isso é bem importante hoje. Coloquei nesse slide, vale destacar, que as habilidades, elas são transferíveis. Como assim transferíveis? A gente costuma ser levado, ser influenciado pela atitude de outras pessoas. Então, desde quando eu comecei na minha carreira ali, administrativa, sempre me espelhava naquelas pessoas que elas eram comunicativas, que entravam no setor, que eram ali pessoas educadas, que quando ela chegava ali no setor, eu tive uma chefe que ela sempre foi minha inspiração. Inclusive, depois que ela saiu da empresa, ela me chamou para trabalhar na empresa com ela, então ela era como se fosse quase minha mentora ali no início da minha carreira, ali quando eu era bem jovem. E são habilidades, então tudo aquilo que eu via da atitude dela no ambiente de trabalho, eu queria, quando eu quero crescer profissionalmente e ter essas mesmas atitudes que fulana. Ela me influenciou bastante nisso. Então, as habilidades, elas acabam sendo transferidas também,
porque a gente vai conviver com pessoas. Não tem aquele velho ditado que muitos de nós conhecemos, né? Me diga com quem você andas, eu te direi quem tu és. Exatamente isso. As pessoas com quem a gente convive, elas vão influenciar a maneira como a gente vai se comportar, a maneira como a gente vai ali agir em determinado ambiente. Lógico que vai ter aquelas pessoas que vão estar ali um pouco fora da curva, no entanto, essas habilidades comportamentais a gente vai desenvolvendo com o tempo. E a gente acaba absorvendo um do outro, lógico, o melhor de cada um. E isso é bem importante para a nossa atuação profissional. Pode avançar aí um pouquinho para eles acompanharem aí também, Ulisses, rapidinho. Existe aquelas soft skills que elas são bem faladas atualmente. Mas depois eu vou apresentar para vocês os que estão mais sendo demandados para esse ano. Não muda muita coisa da lista. Passa ano 2022, agora 2023, algumas soft skills elas permanecem ali em alta. Mas, assim, algumas delas, pode avançar aí, Ulisses, que é bastante exigida dos profissionais, é a comunicação assertiva, a resiliência e inteligência emocional. Aí da inteligência emocional, vocês já ouviram falar muito sobre inteligência emocional. E, de fato, olha, posso destacar para vocês, afirmar o quanto que isso é relevante. Eu, no meu dia a dia, eu tenho que praticar constantemente a minha inteligência emocional. Eu preciso ter o controle sobre minhas emoções para que eu não venha tomar decisões equivocadas, erradas. E isso exige maturidade, porque já teve momentos da minha carreira em que eu não tive inteligência emocional, em que eu tomei decisões precipitadas, em que eu deixei me levar por emoções, vamos dizer, negativas, e isso interferiu diretamente na minha atuação profissional e, lógico, consequentemente ali na minha empregabilidade, porque quando eu não tenho inteligência emocional e eu acabo tendo a tendência de tomar decisões erradas, equivocadas, isso pode ali me custar, por exemplo, um emprego. Por exemplo, eu, mais jovem, eu costumava, não sei vocês aí, mas eu costumava bater de frente com liderança. Então, eu sempre costumava ali ser aquele cara ali que não aceitava, assim, qualquer coisa. Eu ainda tenho esse pensamento hoje, eu ainda tenho. Eu penso ali, às vezes, quando eu estou lidando ali com gestores ali que eu vejo que não tá legal a atuação dele, mas eu já consigo me controlar mais, então eu já uso a inteligência emocional, eu já reflito mais sobre as consequências daquela minha ação. Não digo para vocês que é fácil, é difícil. Como eu falei, eu errei muito no passado para que eu pudesse hoje ter mais controle sobre isso. Então, usando a inteligência, por isso que é a inteligência emocional, usando as minhas emoções ali, controlando, usando mais o meu cérebro, agindo com razão para que eu não venha tomar decisões precipitadas. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental hoje para você se destacar, de você ser um profissional que vai ali ter o controle sobre suas emoções, e isso vai da sua interação com o outro, porque a gente vai lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho, a gente vai ter chefes complicados no ambiente de trabalho, a gente tem que saber lidar com isso. E quando você está numa posição de gestão, de liderança, você tem que ainda praticar ainda mais a inteligência emocional, porque aí você vai lidar, gerir outras pessoas, e você tem que ser um espelho, você tem que ser um exemplo. A minha atuação como professor em sala de aula, eu tenho que constantemente ali ter cuidado com as minhas ações, porque os alunos ali, de alguma forma, me veem como um espelho, como uma referência para eles. Então, minha postura é outra, então, os cuidados com que eu vou, a forma como vou me comunicar em sala de aula ou no meu ambiente de trabalho ali com meus colegas, elas vão variar de acordo com o meu contexto, então eu preciso ter bastante inteligência emocional. Um outro aspecto muito valorizado hoje dos profissionais é a resiliência, ou seja, essa capacidade de você saber lidar com suas frustrações. Na época, na época que a gente trabalhou junto, eu, Ulisses, aí, né, numa instituição, eu estava passando por um momento bem complicado da minha carreira, apesar de estar ali dando aula, eu estava passando por problemas ali pessoais, assim, de saúde, da família e tudo,
e toda ali essa pressão que tem, então, e aí você tem que, ao mesmo tempo, continuar com foco no seu trabalho, continuar se dedicando, é um desafio para muitos. Então, hoje a resiliência também é uma competência, é uma habilidade em que a gente vai desenvolvendo com o tempo, porque cada um de nós passa por problemas, sejam problemas financeiros, sejam problemas familiares, sejam problemas no trabalho, então a gente tem que ser resiliente em saber ter essa capacidade da nossa vida. E vão colocando aí no chat, assim, experiência, momentos que vocês tiveram que praticar resiliência, porque isso é algo que constantemente a gente se depara com situações ali que a gente pensa, o que eu vou fazer? E aí entra ali de você agir com sabedoria, então para quem é cristão aí, de você confiar em Deus, de você se apegar em algo, porque a gente passa por momentos turbulentos da nossa carreira, do nosso momento, que você tem que saber lidar com isso. Às vezes é o desemprego, alguns de vocês talvez estejam desempregados, estão há muito tempo, e aí você às vezes se encontra desanimado, entrando até em estado de depressão, e você não encontra ali uma saída, mas continue perseverando, continue sendo resiliente, porque em algum momento você vai alcançar ali esse objetivo. Clemils, tem um ponto, né, um ponto interessante aí para contribuir, e já faço uma pergunta aqui em seguida, é que é muito comum a gente escutar aquela frase assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Então, eu não gosto de me relacionar e tal. E logo bacana que você começou a nossa conversa falando que essas soft skills, elas podem ser aprendidas, elas podem ser, né, desenvolvidas, e principalmente elas podem ser ali disseminadas ali pela equipe, né? Às vezes a equipe ali, ela passa aquela característica, né? Então, por mais que a pessoa se rotule, né, que não tem uma característica ou outra, eu acho que a visão que você traz para a gente é que a gente pode desenvolver, sim, né, essa habilidade que talvez hoje esteja distante, né, para você que está aí assistindo, mas ela pode ser desenvolvida sim. E eu queria deixar uma pergunta aqui, Clamilson. Por exemplo, assim, um exemplo, né? A gente tem alguns colegas aqui que estão fazendo faculdade e eles perguntam aqui que habilidades, né, são mais demandadas, por exemplo, de um estagiário. Tu achas que tem diferença, às vezes, de uma habilidade para um estagiário, para um gestor? E que habilidades seriam essas que seriam esperadas ali daquele primeiro emprego, daquele colega que busca um estágio? Uma excelente pergunta, então, para os que estão aí em período aí de estágio. Eu também já fui, a gente costumava falar da minha época, estagiário, porque hoje os contratos de estágios, eles mudaram, né? Na minha época era 8 horas, eu trabalhava, eu tinha a mesma carga horária de um colega meu que era da área administrativa ali, que era analista administrativo, assistente, e a gente atuava ali fazendo atividades que nem eles ali do dia a dia. Só tinha uma diferença aí a gente tinha as mesmas atividades, só existia uma pequena diferença, que era o salário, porque eles ganhavam muito mais que a gente ali, que a gente ganhava uma bolsa. Mas aí eu fui estagiário e eu lembro que o meu objetivo como estagiário era querer ser promovido no final do meu estágio. E sempre na faculdade ali, eu ouvia muito dos meus professores ali, tinham as minhas inspirações, de quanto que você precisava ali ser competente. Então, já se falava muito de você saber trabalhar em equipe. Então, é uma soft skill que ela continua hoje sendo muito valorizada, porque você tem que ter desenvolvida essa habilidade de trabalhar em equipe, de cooperar com o seu colega, com o time que você faz parte, porque é uma habilidade muito valorizada. E às vezes ela é difícil para algumas pessoas de você desenvolver, porque tem gente que gosta de ser muito egoísta ou não gosta de interagir muito com pessoas, porque trabalho em equipe, ela está relacionado com a habilidade também de relacionamento interpessoal. E aí, independente, Clemilson, eu sou muito tímido, eu não gosto de interagir com muitas pessoas, independente da sua timidez, você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que cooperar no ambiente que você está atuando, porque isso vai ali
as pessoas que estão te avaliando ali, seja seu chefe imediato, seja até seus colegas ali, vão enxergar a oportunidade, vão ver, na verdade, essa habilidade de você, que são importantes para o time, e ver o quanto você se torna útil para a equipe. E como eu falei para vocês, na época desse meu estágio, tinha essa minha chefe imediato, que foi a minha inspiração. Quando ela saiu da empresa, ela saiu para montar um negócio, e eu continuei lá trabalhando, aí fui efetivado lá na empresa, fiquei um pouquinho mais 1 ano depois que ela saiu. Depois que ela soube que eu saí, eu acho que eu acho que eu devia ter uns 10 dias que eu tinha acabado de sair da empresa, mais ou menos. Ela me liga, ela entra em contato, Clemilson, soube que você saiu aí da empresa, vem aqui no escritório, quero conversar contigo, eu já imaginei que tem uma oportunidade para você. Então, eu, assim que saí dessa empresa, eu já fui trabalhar com ela, ou seja, meu nível de empregabilidade ali, eu não fiquei ali meses desempregado. Logo, saí de uma empresa, fui desligado e já estava ali entrando em outra. Porque ela via nisso em mim, essa capacidade de trabalhar em equipe, a minha comunicação, lógico, meu foco em resultados. E isso para vocês que estão em período de estágio, você tem que demonstrar isso, de você ser uma pessoa aberta e aprender muito, aprender a se comunicar, que existe uma grande diferença, que aí até aí está projetado aí a famosa comunicação assertiva. Então, você não tem que se comunicar de qualquer forma, você tem que se comunicar de maneira correta, que você seja compreendido, que você seja, que aquilo que você informa ali, que a comunicação nada envolve essa transmissão de informação, que você seja compreendido no seu ambiente de trabalho, que você tenha uma comunicação clara. Isso faz a diferença. Isso é só um aspecto, mas também que você saiba, aprenda a falar em público, diante ali das pessoas, seja numa breve reunião ali com seus colegas, seja na forma como você vai conduzir ali um treinamento para quem tem pessoas que estagiam na área de treinamento. Então, tudo isso é relevante. Então, essa época de estágio, ela é uma época também de descoberta, de você, foi no meu estágio que muitas coisas que eu via na faculdade, elas começaram a fazer sentido para mim. Eu ouvia lá, meus professores falavam várias coisas, e quando eu comecei ali, de fato, a atuar, a vivenciar aquilo ali começou a fazer mais sentido para mim. Tudo aquilo que os professores falavam sobre comportamento, sobre atitudes, quando eles falavam sobre algumas coisas que aconteciam ali no dia a dia da empresa, eu ficava ali, às vezes, estava só no meu imaginário, e com o tempo eu estava vivenciando tudo aquilo. Então, a parte de comunicação, trabalho em equipe, de você ser uma pessoa criativa, principalmente você agir com ética, isso aí é fundamental no seu ambiente de trabalho. Hoje, os nossos valores, seus princípios de vida, seus valores, eles têm que continuar sendo presentes, porque isso faz diferença hoje. As pessoas gostam de estar ainda diante de pessoas que são confiáveis, que são honestas. E eu, durante a minha carreira, já fui, algumas vezes, ali, posto à prova sobre os meus valores, né, de honestidade, de confiança. Então, isso também, eles são levados em consideração. Inclusive, depois que eu passo... pode avançar aí, Ulisses, que eu vou apresentar para eles aí quais são esses soft skills que são mais demandados pelas empresas. Então, aí a próxima lista, pode passar esse slide aí. Tem essa lista hoje, eu fiz uma breve curadoria, porque sempre essa lista ela é atualizada, passa ano, 2020, 2021, 2022, sempre entra uma coisa nova ali, algumas habilidades elas são bem mais presentes. Mas olha, gestão do tempo, hoje a gente precisa gerenciar o nosso tempo, você precisa aprender a gerir seu tempo para que você possa entregar bem os seus resultados. E a gestão do tempo, ela interfere muito na sua produtividade. E quando eu falo em produtividade, quero que vocês entendam um conceito importante, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Uma pessoa, ela não é produtiva trabalhando, eu trabalhei 8 horas hoje, eu fui super produtivo. Eu conheço pessoas que passam só o tempo na empresa, elas passam 8 horas, mas elas não entregaram nada de resultados. Então, elas não foram produtivas. Da mesma forma que tem pessoas que trabalham apenas 4 horas, 6 horas e entregam muito mais resultados, até resultados da semana, de quem
trabalha a semana toda, só passa um tempo ali, só passa as horas ali naquele ambiente. Isso tem a ver com o gerenciamento do tempo, que muitas pessoas reclamam que não conseguem entregar suas tarefas, suas atividades no prazo. Então, tem que analisar como que está meu gerenciamento do meu tempo, quais coisas que estão me distraindo, que tiram o meu foco. Então, a gestão do tempo hoje, no dia a dia, no nosso dia a dia, ela é fundamental. Se eu não consigo gerenciar meu tempo, o meu nível de entrega, de resultados, ele pode diminuir. Então, isso é importante a gente entender que essa é uma soft skill que ela continua sendo bastante valorizada. Já falei da comunicação para vocês, uma outra competência comportamental que ela é bastante exigida hoje de profissionais é exatamente essa adaptabilidade. E nós vimos o quanto isso se tornou muito relevante no período da pandemia, que muitos de nós tivemos que trabalhar em home office, e hoje tem pessoas que não querem nem voltar mais para as empresas, né? Querem ficar ali, surgiu até campanhas de você, não, quero agora só trabalhar em casa, de casa, enfim, tem seus pontos positivos e negativos, porque envolve vários fatores aí. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Mas a gente tem que ser um profissional que tem essa capacidade rápida de adaptabilidade, de você ser flexível, seja quando muda um gestor na sua área, seja quando você muda de área, ou quando você vai para uma outra empresa, que você tem que se adaptar àquela cultura organizacional. Então, a gente tem que ser um profissional hoje, nesse século que a gente vive, ser adaptável, ser flexível. Quando a gente tende a fazer muita resistência, isso interfere muito ali, e isso é um fator negativo, que as pessoas, cara, o Clemilson ali ele é inflexível, o Clemilson não se adapta, então talvez não sirva para a gente. Então a gente tem que ter essa visão de ser adaptável hoje. A solução de problemas, isso sempre vai estar ali, né, nessa lista dos soft skills. Você tem que ser um profissional que leva a solução para as empresas. Você pode apresentar um problema. Opa, Clemilson, deu uma falhada aqui no seu áudio. Oi, ficou baixo? Opa. Não, cortou aqui uns 20 segundinhos aqui que você estava falando. Você estava comentando aí sobre solução de problemas. E até fazendo um comentário aqui, teve uma postagem que eu vi no LinkedIn, foi bem engraçado. Uma empresa, um funcionário de uma empresa que vende aqueles chats, né? Aqueles chats de chatbot, né? Que é para responder automaticamente ali as perguntas de cliente. Aí ele fez uma pergunta, mas uma pergunta bem simples, né? Para o robô. E aí o robô falou, tipo assim, vou lembrar até da pergunta. Ele falou assim, olha, o pai de Maria tem 5 filhas, Lalá, Lelé, Lili, Loló e Maria, né? Aí perguntou, qual é o nome da quinta filha? Aí o robô, né, respondeu assim, não tenho competência para responder. Aí a pessoa fez a postagem e falou assim, ufa, meu emprego está garantido. E aí a linha, vamos dizer assim, né, de pensamento dele atualmente, né, assim, as pessoas, né, elas têm sido valorizadas, elas não têm sido substituídas por máquinas, porque nós somos resolvedores, vamos dizer assim, de problemas, né? Quanto mais o profissional ele cresce na carreira, mais ele vai se deparar com problemas mais complexos. Isso é uma habilidade que está super valorizada. Mas volta aí contigo, Clemilson. É isso aí. Hoje, embora a gente tenha esse crescimento muito alto, né, da automação, isso já vem de uns anos, ainda o ser humano, nós somos ainda, né, em grande parte das atividades ocupacionais indispensáveis. Existem algumas áreas que, de fato, já perderam espaço para automação, né, para tecnologia, mas sempre tem ali o ser humano por detrás de tudo isso. Então, aí, dessa lista aí, tem trabalho em equipe, criatividade, liderança, que eu já comentei com vocês. Liderança é uma habilidade que a gente vai desenvolver constantemente, para a nossa vida como um todo, porque a gente vai passar por diferentes momentos da nossa vida, seja eu atuando como líder, seja eu sendo integrante de uma equipe, e ali tendo já outra pessoa ali, conduzindo ali aquela equipe. Então, a gente vive diferentes momentos, mas a liderança sempre ela vai estar presente no nosso dia a dia.
E eu costumo falar que, na verdade, a liderança hoje, de tantos modelos de liderança que existem, estilos de liderança que existem, mas a liderança que mais influencia é aquela que é exemplar, ou seja, você vai influenciar as pessoas através do seu exemplo, das suas atitudes. Habilidades interpessoais, que tem o relacionamento aí, entre as pessoas, se continua sendo bem interessante. E eu falei da ética do trabalho, de algumas vezes numa empresa que eu trabalhei, vinha ali alguns fornecedores ali me oferecendo propina ali para modificar ali informações de contrato, etc. Então, a gente se depara ali com algumas situações que você é posto à prova ali, se você é uma pessoa honesta, se é confiável ali para a empresa. Eu vi uma pergunta aí, Ulisses. Não saiu o teu áudio. Liguei. Isso mesmo, Clemilson. Olha, a Lana Mariana deixou uma pergunta aqui. Inclusive, pessoal, podem deixar perguntas aqui, tá? Aproveitem a presença do Clemilson. Sobre a minha carreira profissional. Eu atuei na psicologia em outra área. Assim, venho fazendo um curso e tentando entrar na área de RH e não tenho experiência nesse setor. Então, eu imagino que ela deve ter trabalhado, sei lá, na psicologia, não sei, clínica ou, sei lá, escolar, né? Enfim. E agora ela está tentando entrar no RH e não tem experiência. Qual seria... Talvez ela não fez ali a pergunta, né? A pergunta final, mas assim, o que ela pode fazer, né, para ingressar nessa área mais rapidamente, Clemilson? É um grande desafio. A Ilana, eu passei por isso um período da minha carreira também. Então, embora eu tinha as informações ali, e ainda faltava ali essa experiência em alguns momentos. E aí chegou a experiência, mas quanto eu não tinha uma experiência concreta dentro de uma empresa, e toda a imersão que eu fazia dentro da minha área, que eu já tinha ali, todo o conhecimento técnico ali, sempre me especializando, sempre buscando informação, eu procurava fazer pequenos serviços ali, prestando serviços autônomos ali dentro da área, porque isso ia me dando bagagem. Embora, vamos dizer, eu não tivesse ali um contrato CLT em uma empresa ali, vamos dizer, como analista de treinamento ou como assistente de RH. Então, e aí hoje dentro, inclusive mudou muito esse cenário, porque antes, dentro da minha formação na época, administração de RH, então sempre estava ali em alta, ali, a pessoa que era formada em administração, ali conseguia bastante vagas na área de RH. Porém, a tua área de psicologia, ela teve um crescimento tão grande, porque houve essa necessidade de ter psicólogos organizacionais dentro das empresas. Hoje, assim, a maioria das vagas, assim, de assistente de RH, para essas vagas de nível mais baixo, você tem que ter formação em psicologia, principalmente quando vai para atuar em recrutamento e seleção. Dificilmente hoje tem uma vaga que está lá na descrição, formado em administração ou cursando administração. Mudou muito até isso. Então, a tua área de psicologia, ela tem um atrativo a mais para você conseguir uma oportunidade. Lógico, network também, de você ali conversar com pessoas que atuam na área, que possam te dar essa oportunidade. Mas lembrando, você tem que ter já um conhecimento ali, porque tudo é comunicação também, a forma como você vai se vender ali. E eu, quando eu conversava com pessoas, fazendo ali network, eu sempre ali tinha, embora não tinha ali aquela atuação profissional na carteira, mas eu tinha um conhecimento muito grande da minha área que as pessoas, eu passava credibilidade. Então é importante você ter essa imersão e parabéns por você estar participando desse evento. Que isso já gera conexão com pessoas que são da área, então a sua oportunidade vai aparecer. Então não deixe de fazer imersão na área, participar de congressos, principalmente se conectar bastante com pessoas no LinkedIn da área. Dessa minha mudança aqui para Curitiba, antes de vir para cá, eu já estava fazendo conexão no LinkedIn direto com os profissionais de RH que moram aqui em Curitiba. E hoje eu tenho bastante pessoas ali na minha rede, profissionais da área aqui de Curitiba. Então é importante você criar essa ponte, essas conexões, porque isso é relevante para você se tornar conhecido. E quem sabe uma oportunidade não vai bater na sua porta e você conseguir uma vaga aí na área.
Então, fica aí a orientação aí. Clemilson, tem uma outra pergunta aqui, e aí, até complementando, né, a tua resposta já. Eu tenho escutado muito dos recrutadores que hoje em dia, né, com esse modelo de rede social, de LinkedIn, é um modelo de muita exposição. Então, não basta só você saber, né? É preciso você demonstrar de alguma forma, colocando ali na prática, utilizando tua rede de contatos, o LinkedIn. E aí o Augusto, ele deixou uma pergunta aqui, não uma pergunta, mas uma opinião, né? Na verdade, é que o chato do mercado hoje é que eles só querem dar oportunidade a quem já tem experiência. E aí, Clemilson, eu costumo até abordar esse ponto. O que você já respondeu, né, para a Lana, tu já está até respondendo aqui para o Augusto. Não precisa, talvez, você ter a formação, não precisa você ter ali, né, o diploma já terminado, mas é importante que você esteja ali próximo, né? A gente, enquanto candidato, né, e nós somos candidatos também, né, Clemilson? A gente questiona muito isso, mas assim, ó, vamos pensar em uma situação hipotética. Eu vou fazer uma construção aqui na minha casa, fazer uma obra, né? Tu vai querer um pedreiro que tem experiência ou um cara que fala assim, cara, eu não sou pedreiro não, eu quero ser pedreiro, mas estou começando hoje. É natural, né, que a gente, como pessoa, a gente vai dizer, não, o cara tem um mínimo ali, né, ele tem um pouquinho de experiência. E o que o Clemilson até já falou com a Lana é bem nessa pegada de, ó, eu não estava ali formado, mas eu estava ali próximo, eu tava, né, não estava contratado, mas estava fazendo e tal. Então você vai demonstrando. Então é nisso aí, Clemilson, concorda, discorda, o que é que você tem visto? O mercado está injusto mesmo? Ou a gente ou isso já existia antes, sempre foi assim? Aí falando aí pro Augusto, eu já estive aí nesse time, Augusto, de levantar essa bandeira aí que o mercado ele só dá oportunidade para quem tem experiência. Eu sofri muito com isso, de fato. Quando eu me candidatava para umas vagas, e aí alguma daquelas vagas exigia experiência, aquilo já me frustrava porque eu não tinha experiência, então eu desistia de me candidatar a umas certas vagas. Mas todas aquelas orientações que eu passei para a Lana, serve para você também. Lógico que dependendo da sua atuação, hoje o que pode acontecer é que, dependendo da experiência que você tem, dentro da própria empresa, se você trabalhar em uma empresa que ela investe em pessoas, no crescimento dela, você pode entrar em uma outra área e quem sabe ali dentro da área se tornar conhecido, olha, eu tenho uma formação nessa área, que assim que surgir uma oportunidade, um recrutamento interno, eu gostaria de migrar. Então, tudo vai da sua atuação dentro daquela empresa. Eu conheço ali pessoas ali dentro da empresa que eu estou hoje que não eram da minha área ou não tinham experiência na área, mas tinham formação. Elas eram de uma outra área. Hoje atuo na área lá que eu tô, né? Às vezes, porque deram oportunidade, mas ela estava se destacando em uma outra área, ali trabalhando, e surgiu uma oportunidade, ela migrou para uma área que ela era só formada. Então, às vezes, pode acontecer disso. Mas não desanime, a oportunidade vai surgir, às vezes a gente migra, e é importante também que a gente tenha essa visão. Às vezes a gente tem um sonho, como eu falei, eu sempre queria atuar na área de treinamento e fazia alguns treinamentos, alguns trabalhos ali mais curtos, algumas consultorias rápidas, até que surgisse uma oportunidade que eu pudesse ficar mais tempo ali, adquirindo uma experiência, conhecendo pessoas, principalmente. Mas a gente tem que ter essa visão também um pouquinho de se preparar para outras áreas. Eu tenho formação a minha área é gestão de pessoas, eu sou apaixonado por isso, mas eu tenho uma pós em gestão de operações e logística, trabalhei uns 6 meses numa empresa, num estoque, então eu ampliei esse meu leque. Se eu não estou conseguindo oportunidade na área de RH, então eu, com uma breve experiência que tenho na área administrativa comercial, eu posso migrar para uma outra área. E eu fiz formação nisso, então a gente sempre tem que ter esse olhar também, de você ter outras formações para você conseguir uma outra oportunidade. Até, quem sabe, surgir uma oportunidade ali de você migrar ou ir para uma outra área. Então, isso é bastante importante também. Clemilson, o Augusto até colocou aqui, né, que ele falou, né, que tem feito vários cursos, né,
E no final ele finaliza dizendo, né, que também não desistiu, já está no emprego ali que ele já estava sonhando, e ele finaliza falando que continua estudando. E hoje, Augusto, assim, para até dar hoje eu escutei do Rivaldo até uma frase que é isso, assim, tudo isso que você está fazendo hoje vai ser valorizado, tá? Tudo isso que você está fazendo, seus cursos, ele tem um preço. Talvez naquele momento, eu tenho só o curso, mas não tenho experiência, o mercado não está te ouvindo. Mas em determinado momento, né, quando você somar toda essa bagagem, isso vai te valorizar. Então, às vezes, a gente tem aquela ansiedade, né, de estar logo ali na área e não consegue. Mas não se preocupa que esse teu esforço de estudo, isso aí uma hora vai ter um preço. Você vai dar esse preço, né, para quem quiser ter você como profissional. E aí, Clemilson, tem uma pergunta aqui que a Gleiciane colocou, aproveitando o gancho da colega. Hoje trabalho na área da educação, no entanto, estou estudando administração. O que você me indica, né? O que você me daria? Talvez no aspecto aí das soft skills, quais seriam aí as principais que a Gleiciane poderia focar, Clemilson? No caso aí da Gleiciane, se ela está tentando migrar para uma outra área, é importante ela se especializar em algo que a administração também é muito amplo, né? Eu posso ser formado em administração, atuar na área comercial, atuar na área de RH, atuar na área financeira. Então, eu tenho que definir algo que eu possa me identificar mais dentro da área. Na minha época de formação, tinha as ênfases. Isso lá em 2000 eu terminei em 2010, a minha graduação, então tinha as ênfases que a gente escolhia na época, se era ênfase em marketing, RH, comércio exterior. E hoje mudou um pouquinho, hoje você só se forma, acho que é administração de empresas, e onde que não tem as ênfases que você escolhe. Mas dentro da área, você sempre vai identificar aquelas atividades que você mais identifica. Eu acho que eu tenho um perfil muito para trabalhar na área financeira, acho que eu tenho essa pegada muito da área comercial, atendimento. Então, é importante identificar isso para que você possa fazer imersão aí, buscar cursos ainda mais, se aperfeiçoar naquilo que você pretende ocupar. Porque isso vai te direcionar até encontrar e identificar oportunidades que elas estão aderentes àquilo que você deseja. E legal, olha, por exemplo, eu costumo falar, né, para os meus alunos, eu tenho hoje duas formas de me recolocar no mercado, que foi o que aconteceu aqui, eu morando aqui em Curitiba. Eu tenho a forma trabalhando na área de treinamento e tenho trabalhando com a educação, por eu já estar atuando como docente aí há mais de 10 anos. Então, eu tenho esses dois leques. Então, eu tive que aperfeiçoar muito minhas habilidades de comunicação, principalmente para ensino, né, metodologias. Então, eu tive que desenvolver vários aspectos para a área de educação. Para a área mais de treinamento, gestão, eu já tinha a bagagem da minha formação. Mas, por exemplo, eu não precisei fazer um curso de pedagogia ou porque as experiências que eu fui e as formações que foi tendo foi me ajudando essas habilidades. Então, uma orientação que eu dou para você é exatamente dessa questão do seu foco também, né? Se você quer essa migração, você tem que desenvolver e ver o que é relevante para aquilo que você pretende atuar. Mas tudo tem que ser definido. A gente está entrando na reta final aí, para a gente encerrar essa nossa noite. Então, como que eu desenvolvo, né? Eu já respondi assim já durante a palestra, e já destaquei várias formas de desenvolver soft skills, mas eu digo para vocês que esse desenvolvimento ele é gradativo. O exemplo que eu coloquei da liderança, a gente vai desenvolvendo a nossa liderança de forma gradativa, toda aquela lista de habilidades comportamentais que eu apresentei para vocês, você vai desenvolvendo ali na prática. Não existe atalho, mas existem ferramentas que podem auxiliar nisso, porque conforme a gente vai emergindo, a gente vai conhecendo sobre aquela temática que você se importa, mais você vai ali amadurecendo seu intelecto ali, e quanto mais a gente vai absorvendo, vai transformando aquele conhecimento
aquela informação, na verdade, um conhecimento, e depois praticando, aquilo ali se torna uma habilidade. Que nem um hábito, né? A gente costuma falar, você vai adquirindo o hábito ali com o tempo, ali fazendo ali constantemente. Então, pode avançar aí o slide aí, rapidamente, para eles acompanharem, Ulisses, para essa última parte. Eu coloquei algumas estratégias de ferramentas que auxiliam nesse desenvolvimento. O e-learning, por exemplo, que é esse estudo online, esse momento que você está tendo aqui com a gente, não deixa de ser um e-learning, que você está ali fazendo uma aprendizagem à distância, e hoje o EAD, ele está muito em alta, onde nós encontramos muito material excelente no YouTube, aulas com profissionais ali, excelente de vários temas. Então, hoje é muito fácil você buscar informação e daquela informação ali transformar em conhecimento para o seu dia a dia. Então, estudar constantemente. Lógico, você precisa fazer também um plano de desenvolvimento individual, de fazer uma análise daquilo que você precisa desenvolver. Se você acha que você não é uma pessoa criativa, ou que você não tem habilidade interpessoal, procure assistir mais palestras, ouvir mais profissionais sobre isso, e atentar-se para as orientações que eles falam e começar a colocar em prática isso no seu dia a dia. E aí vocês vão ver o quanto vocês vão crescendo de maneira gradativa nessas habilidades. Então, tudo vai da forma como eu busco me desenvolver. Então, precisa de um plano de desenvolvimento individual. Participar de palestras e workshops é ótimo, porque você ali se desenvolve em grupo também quando você participa, se ouve profissionais experientes. Então, isso é importante de você ter esse espelho, ter esse parâmetro do que os profissionais fizeram, o caminho que eles traçaram, que ajudou eles no desenvolvimento. Então, aí, algumas ferramentas específicas. Mas, para fechar, aquilo que eu falei, todas essas competências, essas habilidades vocês têm, nós temos. E aí, volta lá naquele slide da lista lá, Ulisses, para fechar. Aí eu coloquei de forma proposital essas baterias. Essas baterias, elas indicam o nível dessas competências no seu momento hoje. Dessa lista aí, faça um print aí dessa lista, ou anote, enfim. Como que está o nível dessas habilidades hoje, no seu dia a dia? Se você está trabalhando ou não, se você está buscando. Faça um exercício de autoanálise, de identificar. Eu acho que em gerenciamento do tempo eu estou com um nível muito baixo, a bateria está quase descarregando. Então, a gente vai desenvolvendo, conforme a gente vai se desenvolvendo, vai buscando informações sobre essas habilidades e vai colocando, principalmente em prática, no seu dia a dia, seja profissional, seja ali no seu ambiente familiar, seja no ambiente ali escolar, em faculdade, enfim, você vai ali aumentando a carga dessa bateria, ou seja, você vai ali se desenvolvendo naquela área. Aí chega o momento ali que você está ali com sua bateria totalmente carregada daquela competência, pronta para você continuar ali se aprimorando, executando ali no seu dia a dia. E muitas vezes você tem que, de novo, renovar isso, porque sempre é cíclico, você sempre vai estar se aperfeiçoando em algo ou aprimorando aquilo que você já tem. Então, para fechar isso, a mensagem que eu deixo é que vocês sempre procurem se desenvolver, sempre procurem buscar também profissionais que possam auxiliar nesse desenvolvimento. Recentemente, eu fiz com alguns alunos que eu tenho, um programa de mentoria com eles. Eles queriam, ou muitos era recolocação, era mais direcionamento na carreira, orientações de carreira, recolocação, alguns era desenvolvimento de soft skills, alguns era desenvolvimento de comunicação. Eu fiz um trabalho com eles, eu vou encerrar agora em início de fevereiro, porque muitos deles não tinham foco. Muitas vezes você precisa de um profissional ali para te acompanhar, seja numa mentoria, que vai te auxiliar, te dar um melhor direcionamento, porque esses profissionais vão ter ferramentas que vão ali te dando ali o caminho, o direcionamento que você precisa para o desenvolvimento disso. E muitos relatavam, professor, eu preciso desenvolver essa competência porque eu estou necessitando dela no meu dia a dia profissional, então vamos ver como que a gente pode desenvolver isso. Então, é importante também você buscar profissionais que possam te dar ainda um caminho
um direcionamento melhor. Então, para fecharmos, soft skills, lembre-se que elas são muito relevantes. Se você quer se destacar no mercado, não deixe de desenvolver essas competências que farão grande diferença na sua vida, porque elas fizeram diferença na minha vida, fazem hoje na minha carreira, e eu sempre vou estar ali procurando desenvolvê-las cada vez mais. Isso ajudou a aumentar meu nível de empregabilidade, a também formar aí novas parcerias, a resgatar parcerias antigas, né, Ulisses, aí, o quanto a gente já, tempo aí que o Ulisses era estagiário aí, brincadeiras à parte aí, então, o Ulisses ali, na instituição que eu trabalhei, ele continuou ali o meu trabalho, ele chegou me substituindo lá na empresa, né, eu treinei ele para me substituir, e ele tocou lá, ainda está até lá, né, então, brincadeiras à parte, a gente trabalha assim, a gente conhece pessoas que vão fazer diferença, e hoje, por exemplo, um exemplo disso é eu e o Ulisses aí, a gente trabalhou junto aí, o quanto, eu aprendi muita coisa com ele, certamente eu deixei alguma sementinha ali de aprendizado com ele, para ele também, e assim, é isso, é uma troca, a gente vai ajudando um ao outro, e fica de exemplo para vocês aí. É isso aí, Clemilson, eu só tenho a agradecer, tá? Olha, tem uma última pergunta aqui, como a gente está estourado no tempo, eu vou fazer aquela de bate-pronto, tá? Aquela tipo assim, indicação de livro, Clemilson. Vai lá, se tivesse que indicar um livro agora, eu vou começar a ler para desenvolver alguma coisa. Um livro, qual que você indicaria? Antes de indicar, coloca aquela lista lá que eu peguei alguns artigos para eles se aprofundarem um pouquinho mais, dá um Google lá sobre soft skills, vocês vão ali, logo na primeira página do Google ter esses artigos, é bem interessante, eu dei uma refinada, dei uma lida lá, eu tirei um print disso aí para vocês lerem um pouquinho mais sobre soft skills. Mas olha, eu li, cara, tem vários livros, eu costumo ler muitos livros de liderança, assim, então é algo que eu gosto muito, porque tem os programas de liderança na empresa, então eu costumo sempre estar me aperfeiçoando nisso. Mas eu acho que para quem quer se desenvolver, quem quer ter esse crescimento, existem vários livros hoje que eu costumo, hoje o livro que eu uso aqui, Liderança Disruptiva, assim, um livro bem interessante, então sempre eu costumo comprar livros de liderança. Eu acho que o Rivaldo falou do Gestão da Manhã, eu tenho um livro aqui, o Gestão da Manhã, então sempre, eu não vou assim, especificar, leia o livro tal, porque cada um tem ali talvez algo que queira buscar, mas tem um livro do Paulo sobre a ação, O Poder da Ação, acho que deve ser o Poder da Ação, aquele do livro lá Paulo é bem Vieira, né? interessante, vai ajudar muito na mudança de hábitos, então, são livros que são baratos, acho que dá para começar por aí para quem quer um direcionamento, quer colocar em prática, quer ter um avanço, ter um poder da ação, existem vários outros livros sobre hábitos atômicos, um livro excelente, então, é importante começar a ler esses livros que vai te ajudar muito a ter disciplina e a entender o quanto você precisa ali, de maneira gradativa, crescer em algumas áreas, principalmente habilidade. A Regina deixou uma mensagem aqui, acho que bem um exemplo aí do que você falou também, né? Ela trabalhou numa loja de imóveis, né? Foi informatizada, selecionar as pessoas para trabalhar remuneradas, né? Mas eu queria aprender e fui trabalhar voluntário. Meses depois, eu fui trabalhar de forma remunerada também. Esse exemplo eu costumo falar, Clemilson, até com alguns alunos, né? Quero experiência e tal, vai, dá um jeito, assim, eu já fiz experiência até de ligar para alguns alunos e em simular, de olha, a faculdade quer que eu faça um estágio aí, não precisa ser nem remunerado, a pessoa se oferecia, adquiria experiência e pouco depois, né, a pessoa já tinha ali as habilidades necessárias ali para assumir aquele cargo. Mas, Clemilson, é isso, tá? Agradeço demais aqui, gente, a participação de todos vocês. Agradeço aqui, deixa eu ver se o Rivaldo está aqui ainda. Vou colocar ele aqui, se ele estiver aqui, ele liga a câmera dele. Agradeço mais a presença aí do Clemilson, do Rivaldo, vocês que acompanharam aqui a live. Eu peço desculpas lá pelos momentos ali daqueles probleminhas técnicos. E amanhã, gente, às 19 horas, né, no horário de Brasília, 18 horas aqui no fuso, né, que o GMT
-4, se eu não me engano, né? Manaus, Cuiabá, Porto Velho, Roraima, 18 horas, né? Aqui no horário de Manaus. A gente vai dar continuidade no evento. Amanhã a gente vai falar sobre as ferramentas para você se manter bem no mercado e vamos falar sobre entrevista, né? Sobre técnicas para você para você desenvolver ali na entrevista. Clemilson, muito obrigado, tá? Gratidão demais aqui por ter você aqui essa noite e gratidão também para vocês que estão aqui assistindo, hein? Tá contigo aí suas considerações finais e é isso, tá, Clemilson? Muito obrigado mesmo por tudo. Ok, eu que agradeço, Ulisses, o convite também. É sempre importante contribuir na formação das pessoas. E para aquelas que ficaram aí até o final, quero desejar só coisas boas na vida de vocês, tenham sucesso, que as oportunidades que estão buscando ou se preparando para elas possam esse ano se concretizar na vida de vocês. Continue sendo resiliente, não deixem de acreditar, então sempre a oportunidade vai estar ali aguardando. Vai ter os momentos difíceis, mas sempre sejam confiantes, se automotivem, busquem sempre a ajuda de profissionais quando possível, sempre procurando se agarrar naquilo que vai direcioná-los para conquistar grandes coisas. Então, o meu desejo é isso a vocês, que participem. Não deixe de participar amanhã também, do segundo dia, para quem vai estar ministrando. Isso vai ser importante vocês assimilarem ainda mais informações, mais orientações que vão fazer diferença aí na recolocação profissional de vocês e na busca de novas oportunidades. Então, um abraço a todos, até uma outra oportunidade. Se quiser me seguir lá no Instagram, então, só pesquisar pelo meu nome aí, Clemilson, no LinkedIn, porque eu aceito vocês lá, a gente vai trocando informações aí, tá? Pesquisem Clemilson lá, vão ver um carinha lá de óculos, eu vou estar de óculos lá, pode ter vários Clemilson, né? Então, eu aceito você, a gente vai trocando informações aí. Quem sabe não pode surgir oportunidade para vocês. Um abraço aí a todos. Abraço. Valeu, Clemilson. Muito obrigado, meu irmão. Até mais. Obrigado aí, Rivaldo, também. Tchau, tchau, gente.